começando mais um Falando com a Doutora aqui no seu canal 10, a primeira TV de Fernandópolis. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia aqui comigo todas as segundas-feiras. E você pode me assistir em 3 horários: meio-dia e 45, 18 e 45 e meia-noite e 45. Então não tem como você perder, sempre uma informação de qualidade, sempre levando informação boa e útil para a sua vida. E falando em utilidade, você já viu aqueles contorcionistas, aquelas pessoas que conseguem fazer aqueles movimentos, quase se dobrar ao meio, né? E a gente sempre se pergunta, por que essas pessoas são assim? Por que elas conseguem e eu não? E sabia que isso é uma doença do colágeno, chamada hipermobilidade articular? É sobre isso que nós vamos falar, e também sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, que também é uma doença do colágeno e está relacionada à hipermobilidade articular. Então fica comigo até o final para você entender sobre todo o processo dessa patologia, e você vai perceber que ela é mais comum do que a gente imagina. Então fiquem ligadinhos aí que eu vou te passar todas essas informações. Os movimentos elásticos que esses artistas realizam são praticamente impossíveis de serem imitados por pessoas que não possuem a hipermobilidade articular. Ainda vista como um dom ou uma virtude, a capacidade de movimentar-se além dos limites normais do corpo, realizando esses movimentos acima da flexibilidade esperada de cada articulação, a hipermobilidade tem chamado a atenção dos profissionais de saúde porque muitas vezes os diagnósticos são equivocados e alguns profissionais ainda desconhecem a hipermobilidade como uma patologia. E esses pacientes, os hipermóveis, além de possuírem algumas articulações hipermóveis e estarem predispostos a sofrer mais lesões em determinadas articulações, eles têm apresentado fatores de risco para outras doenças e se queixam de muita dor muscular e articular. Pois é, gente, nem tudo é flores, né? Essas pessoas, por mais que eles se movimentam, por mais que eles tenham essa capacidade de, quase se dobrar ao meio, eles sentem muitas dores por causa disso, o que caracteriza a síndrome de Ehlers-Danlos. E por falta de acompanhamento profissional e também de informação de alguns pacientes, muitos nem sabem que são hipermóveis. Para vocês terem noção, estima-se que 30% da população tenha hipermobilidade. Gente, é 30% da população mundial, sendo desses 30%, a maioria mulheres e orientais. E qual a diferença, então, de hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos? Na hipermobilidade, o paciente apresenta articulações frouxas, que elas se deslocam, tendem a sofrer mais lesões e que não apresentam dor. Eles apenas têm esses movimentos, eles conseguem se movimentar mais articulações, eles conseguem fazer esses movimentos, mas eles não têm dor nas articulações e musculares. Já na síndrome de Ehlers-Danlos, as articulações hipermóveis, elas são muito instáveis, que se deslocam com muita facilidade. E o paciente sente dor nessa articulação e aí, ao ser examinado, são excluídas outras doenças. É o tipo de exame clínico ou de imagem em que o paciente sente dor e nos exames não dão nada. Então, assim, ele sente muita dor. E aí ele começa a procurar, a investigar por que está doendo tanto, por que isso acontece com tanta frequência, e aí começa a fazer um monte de exame, não dá desgaste, não dá fratura, não aparece nada nos exames e a dor não passa. Então isso é um indicativo de síndrome de Ehlers-Danlos, se essa articulação também se movimenta
numa amplitude maior do que o esperado, tá? Então, tem todo um exame clínico para ser feito. Mas eu vou explicar isso para vocês no final do quadro, como é que você pode fazer um exame clínico aí na sua casa, sozinho, mesmo para saber se você possivelmente tem a hipermobilidade e poder procurar um profissional adequado para fazer realmente o exame e constatar que você tem a hipermobilidade. A hipermobilidade articular, ela ocorre por uma falha genética do colágeno. Muitas vezes, ela pode ser passada pela mãe. Sabe-se que o colágeno, que a gente ouve, né, falar muito, principalmente na indústria da beleza, ele é abundante no nosso organismo. E temos inúmeros tipos de colágeno sustentando e formando os tecidos corporais. Nesse caso, atende o colágeno classificado como colágeno tipo 3A1, que é responsável pela sustentação dos tecidos, como por exemplo, a pele, os ligamentos, as válvulas, os vasos sanguíneos, entre outros que estão presentes no nosso corpo. Daí a complexidade de amplitude das reações e dos riscos que a síndrome pode gerar. As consequências, elas variam de um simples movimento, né, um aumento do arco de movimento, que pode causar aí um cansaço, uma fadiga muscular crônica, dores, subluxações, torções, tendinites, fraturas e evoluir para quadros de degeneração das estruturas envolvidas na articulação, como por exemplo, nos ossos, nos músculos, nos tendões e nos ligamentos. Em casos mais graves, pela musculatura não ter total poder de tensão, pode ocasionar problemas também nos dentes, nos olhos, no estômago, no intestino. Esse paciente pode chegar a ter incontinência urinária por fraqueza, né, muscular, pode apresentar também fibromialgia e doenças cardíacas. As pessoas com hipermobilidade devem procurar um cardiologista. Porque, gente, o coração, ele é um músculo e ele é composto por válvulas e essas válvulas são feitas de colágeno. Então, tem que estar atento e tem que estar de olho sempre. O seu corpo, ele sempre te avisa se tem algo fora do normal. Infelizmente, é uma doença que não tem cura e não se sabe ainda o que causa realmente essa falha genética do colágeno. O que a fisioterapia tem feito é um trabalho de consciência corporal, mostrando para esses pacientes como respeitar essa condição, prevenindo principalmente as lesões e as dores. São realizadas sessões de fortalecimento muscular, de reeducação postural, o que melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, é indispensável sempre procurar um médico especialista, não ficar tratando os sintomas de forma isolada e, com certeza, um fisioterapeuta para o controle da hipermobilidade, mesmo que seja em apenas uma articulação. Porque se você tem apenas uma articulação que se desloca, que sai do lugar, né? A gente percebe muito, por exemplo, pacientes que jogam basquete, que sempre tem esse ombro que desloca. Então, isso não é normal. A gente sempre precisa fazer um exame clínico, físico e preparar a sua articulação para a atividade que você quer desenvolver. Deve-se ficar atento em relação às crianças, porque elas tendem a ser mais móveis, isso é normal. Porém, o diagnóstico ele é muito confundido com a dor do crescimento. Porque a gente tem aí algumas crianças que quando os ossos estão crescendo, né, estão esticando, elas sentem dor. E pode ser confundida também essa dor com a hipermobilidade. O médico tem que estar atento e as mães também. Então, a criança começou a reclamar muito de dor, procura sempre um especialista, né, no caso, um ortopedista para fazer esse exame clínico.
Agora, se você quiser identificar se você é hipermóvel, essa investigação pode ser feita agora mesmo aí na sua casa, me acompanhando através desse teste super rápido. Vamos lá. Você pode pegar um papel, uma caneta, para você marcar um ponto para cada articulação que se mover fora do normal. Tenta colocar o seu polegar esquerdo no antebraço, fazendo assim, ó. Tenta colocar. Se você conseguir colocar, tá? Eu não sei se eu tô mostrando direito pra vocês, ó. Se você conseguir colocar, marca um ponto. Aí você vai repetir no direito. Ó, o meu direito já vai mais do que o esquerdo. Mas eu ainda não toco, tá? Só se você tocar, você marca um ponto. Puxa o dedo mínimo também da mão pra trás. Se ele passar de 90 graus, aí você marca um ponto, tá? 90 graus, lembra, né? Um ângulo reto. Então aí, tenta na outra mão também. E se você conseguir chegar bem pertinho, marca mais um ponto. Agora, você estica o seu braço direito e presta atenção. Ele deve ficar reto, como tá o meu aqui. Se ele ficar arqueado, sabe? Se isso aqui ficar muito para cima, você marca um ponto. Aí você vai fazer isso no seu braço esquerdo agora. Ó. Se ele ficar muito para cima, aqui ele tá retinho. Se o seu ficar mais alto, marca um ponto. Agora você vai ficar em pé. Posiciona a sua perna direita bem retinha. Se o seu joelho ficar para trás, bem curvadinho, sabe assim? Se você curvar o seu joelho para trás, marca um ponto. Agora você vai fazer isso com a sua perna esquerda. Posiciona a perna esquerda bem retinha. Se o seu joelho ficar para trás, curvado, marca mais um ponto. Muito bem. Continue em pé. Agora, você deixa suas mãos espalmadas e tenta colocar as suas mãos no chão com as palmas da mão aberta. Se você conseguiu colocar as duas mãos no chão, marca mais um ponto. Agora, você vai contar quantos pontos você fez. Se você marcou pelo menos 4 pontos, você tem apenas essas 4 articulações hipermóveis. Se você marcou 4 pontos ou mais, é sinal de que você tem hipermobilidade articular. Quem é hipermóvel tem mais chances de desenvolver Ehlers-Danlos. Porém, essa é diagnosticada através de um mapeamento genético, tá? Então, você pode descobrir nesse teste rapidinho que eu te passei agora se você é hipermóvel. Porém, se você tem Ehlers-Danlos, aí você tem que fazer um exame detalhado dos seus genes para constatar se você tem realmente Ehlers-Danlos. Tudo bem? Gostou disso? Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? Continue sempre assistindo o seu canal 10 pela TV Cabo Mix. Se você tiver dúvidas e sugestões de algo que você gostaria de saber ou dar informação, mande um e-mail para falando-com-a-doutora@hotmail.com. Visite também o site, que é www.canal10.com.br. Fique sempre por dentro de todas as novidades sobre saúde, beleza e bem-estar. Você pode nos seguir no Instagram, você pode nos seguir no Facebook, pode seguir o meu Instagram também, @NataliaArgentão, tudo junto. E eu vou estar sempre de braços abertos para te receber. Com isso eu me despeço de você, espero ter ajudado muito com essas informações. Se você é mãe, presta atenção no seu filho. Se você sente algumas dores articulares, acha que não está normal, faça esses testes e procure sempre um profissional capacitado e especialista. Muito obrigada pela sua companhia, eu volto na próxima segunda-feira. Sinta-se abraçados por mim. Um grande beijo. Tchau, tchau.